É isso daí, moçada. Então, nessa nossa proposta aqui de fazer algumas aulas de pediatria para clínicos, para poder ajudar a gente a atender os pacientes pediátricos em alguns lugares que não tem diferenciação, né, do departamento de pediatria no pronto-socorro, a gente vai discutir agora sobre como tratar os pacientes com convulsão e como pensar em relação aos pacientes com convulsão febril. Beleza? É isso daí. Então, partindo aqui para o primeiro slide, veja comigo. A convulsão, né? A convulsão, como a gente disse na aula do adulto, é a manifestação motora do fenômeno neurológico epilepsia, né? Porque você pode ter um paciente epilético com convulsão, mas também pode ter o paciente epilético sem convulsão, né? É isso daí. Então, o que são as convulsões? Movimento tônicos ou movimento clônicos ou tônico-clônicos, né? Movimento anômalo dos olhos, né? Anômalos dos olhos, né? Desvio conjugado, o paciente olha para cima, certo? Perda de consciência, tem que ter a perda de consciência para a gente pensar que esse paciente está com uma crise generalizada, né? E pode ter liberação esfincteriana, ok? É isso daí. Então, chegando esse pacientezinho lá no pronto-socorro para a gente, pediátrico, convulsionando, o que nós vamos fazer? É isso daqui. Então, assim como no adulto, a primeira linha de tratamento é os benzodiazepínicos. Mas antes disso, temos que fazer as medidas iniciais, as medidas gerais, básicas para esse paciente. Que é o quê? Mandar para a sala de emergência, monitorização cardíaca, frequência, saturação, pressão, né? Monitor cardíaco, é isso? Monitor oxigênio, todo paciente convulsionando deve receber oxigênio, porque a demanda de oxigênio ela está aumentada no paciente convulsionando. Estabelecer acesso para esse paciente, veia e exames, né? No que vai pegar a veia, antes de colocar o soro, já coleta exame dele, certo? Faz um destro, lateraliza o paciente, porque é um paciente que pode estar hipersecretivo, para que ele não tenha um broncoespasmo, não aspire aquela secreção, né? E se tiver muito secretivo, fazer aspiração desse paciente. Primeira linha de tratamento, benzodiazepínicos. Aí eu já coloquei em preto ali, ó, não usar flumazenil. Exatamente, o paciente que tiver uma depressão respiratória não pode usar o flumazenil, porque se você fizer isso, você vai voltar o paciente a convulsionar e pode ser mais difícil de tirar ele da convulsão nesse caso. Primeira linha, o benzodiazepínico, qual que a gente vai usar? Diazepam ou midazolam, certo? Geralmente o que tem em todo lugar, qual que é? O diazepam, né? Então a ampolinha básica lá, 10 mg cada 2 ml, qual que é a dose que a gente vai fazer? É o peso vezes 0,06 ml, né? Por exemplo, um paciente de 10 quilos, vamos fazer 0,6 ml. 20 quilos, 1,2 ml. EV em bolos rápido, né? Isso daí vai dar uma concentração de 0,3 mg a quilo. Ok? E esse diazepam pode ser feito EV ou via retal, intravenoso ou via retal. Diazepam não se deve fazer intramuscular. Lembre-se disso. Se a gente precisar fazer via retal, você pode carregar um pouco mais, pode fazer aí 0,1 ml quilo, ok? Como que faz o via retal? Passa uma sondinha no ânus da criança e faz via retal, né? Ou então podemos fazer o midazolam, 15 mg cada 3 ml, 5 mg por ml, né? Esse a gente faz o peso vezes 0,04 em ml. Como assim? Criança com 10 quilos, 0,4 ml, 20 quilos, 0,8 ml, 30 quilos, 1,2 ml. Esse pode ser feito intramuscular, é a diferença do midazolam, certo? Mas intramuscular é a via mais recomendada? Não. Você pode fazer, de preferência, a via retal, caso você não consiga o acesso, caso não tenha uma equipe preparada ou o paciente seja de difícil acesso, porque está em convulsão, né? Então, preferencialmente, EV. Segunda via recomendada, via retal, porque a absorção é maior
e mais assertiva. Terceira via, intramuscular, mais intramuscular, só o diazepam, né? Pode repetir até 3 vezes a cada 3 a 5 minutos, certo? Geralmente não é o que precisa ser feito. Geralmente só com a primeira dosezinha ali, no máximo a segunda do diazepam endovenoso já é suficiente para tirar a criança da convulsão. Mas digamos que você não consiga tirar o paciente com 1, 2, até 3 doses. Se já fez 2 doses do benzodiazepínico, gente, já tenta partir para a segunda linha de tratamento. E essa segunda linha de tratamento é feita com o quê? Veja comigo aqui no slide. A gente vai lançar mão da fenitoína ou do fenobarbital. Primeiramente, fenitoína, o velho e bom idantal, como eu disse na aula do adulto, né? E como que a gente faz a fenitoína para a criança, né? A gente pega lá a fenitoína, 250 mg por 5 ml, ampolinha basal, e vai fazer de 15 a 20 mg por quilo, até 1 grama, até 4 ampolas, certo? 15 a 20. Pode começar direto com 20? Pode começar direto com 20 miligramas por quilo. Tem gente que faz 15 primeiro e se não resolve, completa os outros 5? Pode fazer, mas você vai estar perdendo tempo, às vezes, né? Porque você vai ter que infundir isso daí em 20 minutos, no mínimo, né? 20 a 25 minutos, né? Porque tem uma vazão que a gente precisa respeitar para não causar problema no paciente. Então, 20 miligramas por quilo em 20 minutos. No geral, tira qualquer paciente. No geral, você já tirou lá com o diazepam. No máximo, você vai precisar chegar na fenitoína, tá? Mas digamos que não tenha resolvido com a fenitoína. Olha lá que legalzinho que eu coloquei aqui também, presta atenção. A fenitoína vai ter que começar a ser infundida até o 10º minuto. O paciente chegou, você começou a avaliar, fez a primeira dose do benzodiazepínico, não saiu, fez a segunda dose, não saiu, já começa a fazer a segunda linha de tratamento, já começa a fazer a fenitoína, que vai ser aplicada aí em 20 minutos. Ok, fez a fenitoína, não saiu, vamos partir para o fenobarbital. Como que a gente faz o fenobarbital? Olha lá, 100 mg por ml em 15 a 20 minutos. Faz uma ampolinha lá em soro fisiológico 100 ml, né? E corre isso em 10 minutinhos. Atenção que o fenobarbital pode dar depressão respiratória. Então fica em cima do paciente ali para ver se você vai ter que ambusar, fazer uma pressão, uma ventilação por pressão positiva ou se às vezes até entubar esse paciente, né? No geral, geralzão, com a pouca experiência que eu tenho aí, 18 anos sentado naquela cadeirinha, quase todo dia atendendo criança, eu só tive que chegar no fenobarbital para criança com convulsão 2 vezes, certo? E saiu com o fenobarbital, não precisou, e não teve rebaixamento não, tá? Geralmente, a grosso modo, a maioria sai com o diazepam, uma minoria você vai ter que lançar mão da fenitoína e raramente, muito raro, ter que usar o fenobarbital. Mas pode acontecer. E como é uma situação grave, é bom que nós tenhamos em mente o que deve ser feito e como deve ser feito. Ok? Quando eu devo investigar, fazer uma investigação mais criteriosa e mais a fundo para esse paciente com convulsão? Né? O paciente que se apresenta no primeiro episódio convulsivo, ou seja, nunca convulsionou, igual para o adulto, nunca convulsionou e fez uma convulsão do nada agora. Esse paciente a gente vai ter que investigar. Um paciente com convulsão focal, né? Só está um lado do corpo com movimento tônico-clônico, convulsionando, né? Não teve perda da consciência. Olha só que engraçado, o paciente com perda da consciência, às vezes é um paciente menos grave do que o paciente sem perda da consciência, a gente vai ter que investigar. Né? Um paciente com trauma associado, caiu, bateu a cabeça e se apresentou no pronto-socorro convulsionando ou teve convulsão na hora da queda. Né? Um paciente com febre ou queda do estado geral, né? Mas não a convulsão febril, um paciente que já vinha tendo febre e fez um quadro convulsivo. Paciente com estado de mal epilético, aquele que a gente fez todas as medicações, continuou convulsionando ou precisou chegar até no terceiro anticonvulsivo, né? O paciente com necessidade de suporte ventilatório também, porque rebaixou, né? Devido à convulsão, sei lá. Enfim, esse paciente vai ter que ser investigado, né? Nesses
E para investigar, a gente tem sempre que pensar nesses quadros neurológicos, né? O que pode estar levando à injúria ali do sistema nervoso central. Então, é sempre bom pensar assim, ó, ele pode ser um paciente com problema infeccioso, ele pode ser um paciente com problema metabólico, ele pode ser um paciente com problema traumático, ele pode ser um paciente com problema vascular, um AVC, AVCI, AVCH, né? Um paciente toxicológico, fez uso de alguma substância, né? Um paciente medicamentoso, fazia uso do antiepilético e parou de tomar, né? Ou então não faz uso do antiepilético e tomou o antiepilético, uma criança que tem um irmão que faz tratamento para epilepsia, ele foi lá e pegou o comprimido achando que era balinha e tomou. Às vezes o uso do antiepilético por uma criança que não faz uso e que não convulsiona pode fazer ela convulsionar, né? Então é bom pensar a respeito disso para tirar na história da criança, né, com a mãe, com o pai, se pode haver essa hipótese, né? E abstinência, né? No caso lá, o paciente que toma e não tomou, ou o paciente uma abstinência alcoólica, mas para criança não existe, né? Tomara que não. Ok. E como investigar, né? Bom, geralmente, então eu deixei aqui 3 cores, ó, branquinho. Branquinho é o geral, né? Geralmente o paciente que convulsionou, que já convulsiona e teve um escape lá e fez um episódio convulsivo, a gente vai fazer uma glicemia capilar, já fez o destro lá, né? Coletar eletrólitos para ele, gasometria arterial venosa, a depender do caso, não necessariamente, hemograma, PCR, urina 1, ver se está tendo alguma descompensação metabólica que pode ter levado ele a esse quadro novo de convulsão, ou se não, é apenas um escape normal, certo? Para o paciente que já usa a medicação, a gente já sabe que ele tem convulsão, a gente pode pensar em dosar nível sérico de anticonvulsivo? Pode. Geralmente faz isso no pronto-socorro? Não. A gente vai estabilizar o paciente e mandar ele em interconsulta para o neurologista. Se estiver bem, se sair, se ficar legal, né? Ponderar toxicológico de sangue e urina, a gente faz isso em pronto-socorro? Muito difícil na maioria dos pronto-socorros que a gente trabalha. Geralmente a gente vai ter que internar para aquele paciente que a gente está suspeitando que possa ter tomado lá aquele remédio do irmãozinho que é convulsivo, mas ele não é, né? Aí a gente pode pensar em internar esse paciente e então fazer o segmento com esses exames internados, né? Internado. Ponderar líquor se suspeita de meningite. Aí pelo quadro clínico, doutor, está com febre faz 2 dias, reclamando de dor de cabeça, vomitou 4, 5 vezes ontem, hoje também vomitou e aí começou a convulsionar. Nem estava com febre, mas ainda estava com a dor de cabeça, tinha feito febre pela manhã e eu dei o antitérmico, enfim, né? Esse é o paciente que a gente vai, né, pensar que, pode ser meningite que fez ele convulsionar, né? E exame de imagem, CT de crânio ou ressonância, né? Geralmente CT de crânio é o que tem na maioria dos serviços dos pacientes que tem esse exame de imagem, a maioria tem CT de crânio, nem todos têm um exame mais complexo para fazer. Enfim, né? Para quem que a gente vai aventar a hipótese de investigar com imagem, né? O paciente que sofreu trauma, né, que caiu, bateu a cabeça e começou a convulsionar. Um paciente que tem derivação ventrículo-peritoneal, a gente pode pensar que essa válvula aí, que essa derivação está entupida, que ela está obstruída, né? E o paciente aí fazendo um novo quadro de hipertensão intracraniana e por isso ele fez a convulsão, né? Hipertensão intracraniana no caso, né? Um paciente com déficit focal, né, que ou convulsionou só de um lado ou após a convulsão voltou, mas voltou com uma hemiplegia, hemiparesia, etc. e tal, né? Uma crise parcial, como a gente já falou, um pós-ictal prolongado, você fez a medicação ali, né, fez o diazepam, você sabe mais ou menos que dali no máximo 1, 2 horas esse paciente acordou, né? Às vezes até menos, mas vamos colocar assim, 1, 2 horas esse paciente já acordou, tá? Marcha lenta regulada, tá bonzinho, já dá para você avaliar ele, né? Critério de consciência. Aí não, você fez uma dosezinha basal de diazepam e 4 horas depois o paciente ainda está sonolento, pode ter alguma coisa a mais nesse paciente, né? Então aí aventar a hipótese do CT de crânio. Ou então um paciente que tem alguma coagulopatia prévia, né? Que pode ter um distúrbio de coagulação e que isso pode ter predisposto ele ter um sangramento que levou à convulsão ou após a convulsão, certo? Agora vamos falar sobre a convulsão febril, né? O que é a convulsão febril? Ele está associado a uma doença febril,
né? É o pacientezinho ali, a gente sabe que entre 0 e 5 anos de idade é o paciente que tem mais predisposição a fazer uma convulsão febril, né? E nas primeiras, geralmente, 24 horas de febre, ele está fazendo febre por algum outro quadro, uma IVA, geralmente uma virose, né? Para influenza, se não me engano, é o mais comum, né? Exantema súbito também é um que dá bastante convulsão, porque faz febre alta, o exantema súbito, né? Faz febre alta, às vezes 1, 2, 3 dias e mais nada, né? E aí faz uma convulsão em vigência de febre, né? Não necessariamente a infecção do sistema nervoso central, não tem distúrbio metabólico associado, sem antecedentes de crises epiléticas, né? Geralmente chegam em pós-ictal. A criança com convulsão febril, geralmente ela chega em pós-ictal. Dificilmente você atende a criança com convulsão febril que chegou convulsionando. A não ser naqueles raros casos que a criança chegou com febre no pronto atendimento e depois começa a convulsionar no pronto atendimento mesmo por estar com febre, né? Não recorre na mesma doença, geralmente, em geral, né? Pode recorrer, mas geralmente pelo menos 24 horas depois que ela teve uma convulsão febril, ela não vai fazer outro quadro de convulsão febril. Pode haver uma predisposição familiar, então às vezes investigar se a mãe ou o pai ou tem algum irmão que tem convulsão febril, a gente pode pensar, né? Tá, não precisa ficar com medo. Ai meu Deus, mas chegou a criança lá com febre, convulsionou, a primeira coisa que eu vou pensar é o quê? Ai meu Deus, será que não é meningite? Calma. Vamos pensar aqui, ó, no outro slide. O que fazer? Convulsão febril simples, né? Geralmente ele chega em pós-ictal. Se ainda estiver convulsionando, você vai fazer o que a gente já conversou anteriormente, as drogas que a gente já conversou, né? Tem que fazer a dipirona, 0,05 ml por quilo, certo? Por quê? Porque o que leva a criança a convulsionar é a febre, né? Mas aí até a dipirona fazer efeito 30, 40 minutos, a criança já parou de convulsionar, porque essa convulsão febril a gente sabe que ela é meio autolimitada, ela fica ali no máximo 10, 15 minutos e a criança para de convulsionar sozinha, né? Quando que eu vou aventar a hipótese de líquor para esse paciente? Se esse paciente, conforme a história que a gente tiver, ele tiver uma história pregressa que faça a gente pensar que o motivo pelo qual ele está tendo a febre é uma meningite. Então, um paciente que estava reclamando de dor de cabeça, com vômitos incoercíveis, toxemiado, queda do estado geral, a gente vai aventar a hipótese, né? Também existe em literatura que a gente, protocolar, a gente deva fazer líquor para todo paciente. Antes era assim, agora não é mais. Agora a gente pode ponderar, né, se um paciente com 6 a 12 meses de idade que não tenha vacinado para hemófilos influenza e streptopneumonia, ou que ele esteja em uso de antibiótico, a gente precisa coletar líquor, tá? Em geral, não necessita coletar, só se tiver uma história muito pertinente. Ou então, caso os exames iniciais que a gente tenha pedido para esse paciente, um hemograma, um PCR, venha muito alterado e após esse paciente voltado pós-ictal, a gente continuar com a suspeita de meningite. Aí a gente vai coletar líquor desse paciente. Os exames diagnósticos que a gente vai fazer para esse paciente com convulsão febril vai ser voltado para elucidar a febre dele, né? O que está causando a febre desse paciente que causou a convulsão febril, né? Então vai ser hemograma, urina, raio-x de tórax, os básicos ali, PCR, os básicos para tentar diagnosticar o motivo da febre desse paciente. A outra coisa que pode acontecer também é aquele paciente que faz uso de anticonvulsivante, ele já é um paciente com epilepsia e aí durante um quadro de febre por alguma doença qualquer, ele faz uma convulsão. Esse paciente não é o paciente com convulsão febril. Esse paciente é um paciente epilético que fez um episódio convulsivo devido à epilepsia que ele já tem, por causa da febre, porque a febre diminui o limiar de convulsão do paciente. Nesse caso também, exames que a gente vai ter que fazer vai ser para elucidar o motivo da febre, ok? É isso daí, moçada. Sobre convulsão na criança e convulsão febril, o que eu queria discutir com vocês era isso, para que vocês tenham mais segurança e mais acurácia para tratar os pacientezinhos aí com esse diagnóstico, ok? Muito obrigado, valeu!